a gente vai precisar aí, a princípio, certo? De uma vasilhinha com um pouquinho de água para diluir a cola, porque ela é muito grossa. A bucha ou então pincel ou rolinho, você que escolhe, certo? A cola, que é essa que foi que eu usei. Durex preto, durex transparente, estilete, régua, tesoura e a canetinha, certo? Há também o papel laminado que a gente vai utilizar e é muito importante. E eu mostrei um pedacinho do papel vegetal, mas ele é a última coisa que a gente vai utilizar, certo? Então vamos lá. Bem, aí eu tô mostrando pra vocês como é que corta o papelão, certo? Eu já aproveitei o tamanho que já veio na caixa para poder fazer. Esse aí que a gente tá fazendo, ele não é o que aparece na foto. Eu tô fazendo o outro para mostrar pra vocês como é, então o tamanho dele é diferente. Tá? Mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, qual o tamanho do que a gente fez para nosso uso e esse daí. Aí eu tô mostrando pra vocês, gente, como seria cortar com o estilete com o auxílio da régua, certo? Mas esse papelão aí, ele é bem molinho, então não precisa cortar com estilete, só é você cortar com a tesoura mesmo, tem importância. Medir aí, certo? Pra ver qual é o tamanho do nosso caixinha. E aí esse daí ficou 33 centímetros. Aí, tá vendo? 33 centímetros de um lado ao outro. E essa parte aí ficou 19 centímetros. Mas lembrando que você pode fazer o seu softbox do tamanho que você quiser, tá? Pronto, aí já tá cortado lateral 1, lateral 2. São 2 pedaços. O fundo. E aí vai uma dica pra gente fazer a parte de cima e de baixo, certo? Aí eu tô mostrando, gente, que é importante que tenha o mesmo tamanho, né? Senão não vai dar certo na hora da montagem. Você pega a parte do fundo e coloca aí em cima do seu papelzinho, que vai ser a parte superior ou inferior, que faz a marcação mais ou menos no meio, tá? E depois você confere com a régua de um lado e do outro pra ver se tá mais ou menos o mesmo tamanho. Aí no meu caso deu 4,5 de um lado e um pouco menos do outro. Então eu consertei pelo olhômetro mesmo, né? Conferi depois. Tá tudo certinho. E também é importante, certo? Que essa parte aí, ó, do lado, tenha também o mesmo tamanho da nossa lateral, tá? Que ela vai em cima e tenta ter o mesmo tamanho. Você vai marcar um ponto que a gente marcou com caneta até a parte ali, tá vendo? Final do papelão. É muito fácil, não tem errado. Cortei esse, depois utilizei esse como molde para fazer a parte inferior, já que são iguais, né? Se você quiser fazer também todos os lados com essa inclinação, você pode, mas aí você tem que fazer direitinho para poder na hora de montar não ficar centímetros diferentes, né? Porque senão não vai dar certo a montagem. Verifiquei, tá vendo? Tudo certinho. E se você quiser diminuir também, tá vendo? Só pra você entender, você pode, que aí fica um pouquinho menor a caixa. Agora eu vou montar pra vocês verem como ficou mais ou menos, certo? Fica assim, vai ficar assim a nossa montagem inicial. Lateral 1, fundo, lateral 2, a parte superior em cima, é claro, né? E a parte inferior embaixo. Agora vamos lá, a gente vai misturar a nossa cola com a água, certo? Como eu falei, ela é bem grossinha. Se você quiser passar cola pura, pode também. Mas eu prefiro diluir com água porque na hora de aplicar fica mais fácil. Então, fica a critério de vocês. Não precisa seguir como tá isso igualzinho. Ok, misturada a cola, vamos lá, aplicação, certo? Eu coloquei com o auxílio da bucha. Só você colocar, gente, não tem ciência não. Você vai colocando cola com a bucha. É importante também que você tenha um paninho, gente. Tá vendo que melou ali um pouquinho a mesa? Eu sempre tô limpando com um paninho.
pra poder não ficar fazendo a meleca só e não grudar. Aí você tem que utilizar o lado brilhante do papel, tá vendo? O lado mais brilhante, né? Porque ambos os lados são bem brilhantes. Aí, ó, peguei um paninho velho mesmo, né, umedeci com a água e a gente passa com delicadeza pra poder não rasgar esse papel laminado, porque ele é bem chato, viu, pra ficar rasgando, ele rasga toda hora. Vocês perceberam, tem até um buraquinho ali, ó. Corta, gente, o excesso, certo? E pronto, vai ser feliz, vai fazendo um negocinho aí com calma, certo? É melhor do que você gastar um dinheirão comprando esse treco aí, que é bem carinho. Pronto, depois de cortado ficou assim, tá vendo? Desse jeito. E aí eu já volto com todas as partes já com o nosso papel laminado aplicado. Vamos lá, ali eu já coloquei, adiantei uma parte, tá? Com a fita adesiva transparente. E eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Tem uma dica bem legal pra você não se atrapalhar, porque, gente, eu sempre me atrapalhava quando colocava esse gesto dessa fita aí, que aí embolotava tudo, colocava no lugar errado, e aí se colocar no lugar errado já era, porque é papel laminado rasga fácil, todo sensível. Então só você levantar um pouquinho, tá vendo? Colocou primeiro num pedaço, depois você vai ajeita direitinho para poder colocar no outro, e assim fica muito mais fácil para você não se embolar. Pronto, faz isso em todos os lados, certo? Todas as emendas aí que você perceber que tem. E aí também tá vendo por fora, pra colar a parte, né, que a gente não colou, é dessa forma. Você já vai virar já pra ficar no formatinho da caixa. E aí você coloca naquela dica que eu ensinei pra vocês, certo? Pra poder a gente já ter o formato que a gente quer. A princípio a gente só vai utilizar essa cola não. Cola o que, mulher? Essa fita aí, certo? Percebe que ela fica com as frestazinhas, tá vendo? Dá pra ver o outro lado. Mas por enquanto é essa daí. Então você faz isso em todas as emendas da caixa até fechar ela com paciência, tá bom? Certo, aí já volto com a fita preta, tá vendo? Essa daí a gente vai utilizar agora. Você pode usar essa daí, ou então pode utilizar a fita isolante também, que serve. Porque, gente, tá vendo ali que tá dando pra ver o outro lado? Então isso aí não dá, porque senão a luz vai ficar vazando, né? Então você vai vir com a fita preta pra poder isolar esse escapamento de luz, porque a gente quer que a luz se concentre toda dentro da nossa caixa softbox, para que ela saia somente pela frente, certo? Então a gente vai passar aí a fita em todo lugar que você vê que você fez a emenda, passa com bastante gosto. Se você vê que a fita, uma mão só de fita não foi o suficiente, você pode colocar mais, certo? Coloca em todos os lados e pronto. Uma coisa que eu esqueci misericórdia. Uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês, gente, aqui você tem que fazer os furinhos que você precisar antes de colocar o papel laminado. Esse daí não precisa não, porque ele é pequenininho, então eu fiz depois mesmo. Mas aquele furo lá que vai o nosso bocal, sim. Esse negócio que vocês estão vendo aí é um treco que a gente fez para poder grudar no tripé que a gente fez. O buraquinho que você vai enfiar o bocal, ele tem que ser feito antes de colocar o papel laminado. E também uma coisa muito importante, você tem que fazer ele um pouquinho menor do que o bocal. Você vai pegar o bocal, vai posicionar num lugar onde você quer que vá a lâmpada, marca com a caneta ao redor, e na hora de você cortar, você vai cortar um pouquinho menor da marcação da caneta. E eu fiz isso aí também, que vocês estão vendo, tá? Cortei pedacinhos da nossa fita adesiva preta e coloquei para poder vedar tudo isso aí, porque papel laminado é um bicho chato, viu, de trabalhar.
E aí eu coloquei para não ficar rasgando, entendeu? Futuramente. Coloquei todinho aí ao redor. E eu e Jennifer, a gente resolveu fazer o acabamento por fora da caixa. Mas se você quiser deixar assim, todo breado, você pode, entendeu? Mas a gente é meio chatinha. Eu gosto do meu negócio todo ajeitadinho. Então a gente pegou e comprou esse papel aí, que é papel Carmen ou papel cartão, não sei como chama na sua cidade. Bota a cola, passa a buchinha, que nem a gente utilizou para colocar o papel laminado, e faz o acabamento. O acabamento você pode fazer com o que você quiser, certo? Ou se você não quiser fazer também, pode. Então o acabamento pode fazer com tecido que imita couro, você pode fazer com papel contact, com o que você quiser, certo? A gente mostrou aí um pedacinho de como é a aplicação do nosso acabamento. Ficou dessa maneira aí, todo prontinho, já com bocal, tá vendo? A gente colocou cola quente ali pra não sair. Essa aí é a engenhoca que a gente falou pra vocês. Quer dizer, eu não sei se a gente falou, mas é um pedestal que a gente fez, um tripé, pra poder colocar nosso softbox e também um celular, serve pros dois. A gente vai colocar ali futuramente um dispositivo pra ligar e desligar, pra não precisar ficar colocando direto na tomada. Aí tá vendo nossa cobaia, só pra você ver como é que ficou. Se a luz for, também vai melhor. Vai? Põe mesmo detalhes, né? Mil vezes melhor. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Mais ou menos. E comentem. E fala, e aí, se você gostou do vídeo, não sei o que mais. Se gostou, curta, dê o like, compartilhe. Também curta se você não gostou. Compartilhe nas suas redes sociais. E é isso. E comentem também, deixem sugestões, Isso, etc. pra melhorar, né, nossos vídeos. Lembrando que a gente não é profissional, né? A gente tá começando agora. Exato. Então, você que tem alguma sugestão pra gente, pode deixar nos comentários que com certeza a gente sempre tá lendo. Gente, lembrando, dois detalhes. A gente não conseguiu responder todos os comentários. Porque tava bugando. A gente demorou um pouquinho pra responder todos os comentários. Eu consegui responder já todos. Conseguiu? Consegui, eu acho. Eu vou dar uma olhada aqui, que faz um dia que eu não olho. Mas enfim, a gente não conseguiu porque tava simplesmente não tava. A gente clicava em enter, tava dizendo que tava dando Enfim. falha. E outro detalhe, o vídeo de finalização do cabelo 2C, muita gente perguntou, 2 pessoas, onde foi que a gente comprou o creme? Mas eu acredito, foram 2 pessoas só que perguntaram, mas eu acredito que deve ter outras pessoas que tenham essa curiosidade também. A gente mora aqui na cidade de Catu, como eu já falei. Não, corta essa parte, não vou falar isso. Aqui onde a gente mora, tem uma única loja que vende muita coisa assim de cabelo, então eu vou procurar saber se lá vende, certo? Mas eu comprei lá em Salvador, né, na cidade, na capital, não, que eu não lembro quanto foi, acho que foi R$20, 18, alguma coisa assim. Mas foi na Bel Salvador, certo? Foi do shopping, mas você encontra a Bel Salvador muito fácil lá em Salvador, em vários lugares. Eu comprei no Shopping Salvador, na Bel Salvador, em Salvador. Não diga. Pois é, Em Paris. Então, gente, é isso. Acho que é só, né, que a gente tem que falar. Agora não, outra coisa eu quero falar também, eu quero mandar um cheiro para, acho que o nome dele é assim, Dejean, que ele pediu pra mandar. Não é de Jean, não? Dejean, não lembro o nome, me desculpa, mas ele pediu pra mandar um beijo, um salve, né? Ele falou um salve, mas eu vou mandar um cheiro do meu jeito, um cheiro pra você. É isso. Pronto, tá bem? Como é que tira isso aqui, Jéssica?